Bom, a primeira pergunta é da internet, é sobre o PT. A reaproximação do PT com o PMDB são sinais de que Lula estaria cogitando um novo governo de conciliação de classes? Caso isso seja concreto, é viável para a esquerda apoiá-lo? Bom, sem dúvida nenhuma, é sinal de que está sendo cogitado o governo de conciliação de classes. Agora, quanto a apoiar, eu acho que a esquerda não deveria apoiar essa política, não. Não deveria apoiar porque é uma política que não conduz a lugar nenhum. Essa que é a grande realidade. O apoio eleitoral que é dado ao Lula é em nome da luta contra o golpe. Renan Calheiros, a aliança com Renan Calheiros não muda nada nisso daí. Então, isso daí, em primeiro lugar, é uma política sem efetividade nenhuma. E, segundo lugar, é uma aliança que vai custar caro. O meu prognóstico é que figuras aí como Renan Calheiros e outros estão sendo considerados como aliados, eles vão sabotar intensamente a candidatura do PT. Por quê? Porque a orientação da burguesia será a de impor, logicamente que eu estou falando no cenário eleitoral 2018 acontecendo, vamos supor que aconteça isso. Mas no meio do caminho vai acontecer a mesma coisa. Se a orientação da burguesia de conjunto for sabotar a campanha do Lula, os aliados vão sabotar a campanha do Lula, porque eles respondem à burguesia e não ao PT. Tanto que eles já sabotaram o governo da Dilma, que eles ajudaram a eleger. A hora que a burguesia se unificou, o imperialismo comandou, eles derrubaram o governo da Dilma. É preciso, tudo bem, os dirigentes do PT eles se consideram realistas, porque eles montam fórmulas eleitorais, às vezes fracassadas e vitoriosas. Mas isso aí não é realista. Isso aí, na verdade, é um sonho, uma fantasia. A única força que tem o movimento em torno do Lula é a força da luta contra o golpe. Quer dizer, ou você busca, né, o apoio das massas, vai nas fábricas, denuncia a política do Temer, fala que isso aí vai ser liquidado, etc. e tal, que tem que liquidar, papapá, ou você se alia com o Renan Calheiros e outros. Não tem muito, não dá para ter juntar as duas coisas no mesmo pacote. Agora, o problema é o seguinte, num dado momento, vamos colocar as coisas em termos hipotéticos também, porque nós não... mais no sentido de esclarecimento, porque nesse momento aqui ninguém garante que vai ter eleições nem nada. Não dá impressão, e se tiver, as eleições não vão ser verdadeiras eleições. Vamos supor que houvesse eleições num quadro parecido com o do atual, de grande polarização, Lula fosse candidato, né? Bom, seria possível apoiar a candidatura dele condenando a política dele. Também tem esse detalhe. Porque uma série de setores votariam no Lula, não ignorando o fato de que o Renan Calheiros está na chapa, né? E se eles se dessem conta de que esse fato é um fato relevante, ficariam contra isso daí. Então, o correto seria trabalhar no sentido de esclarecer todo mundo. Não simplesmente falar, não quero ter nada a ver com a candidatura do Lula. É uma hipótese, né? É como nós, PCO, procedemos na eleição de 89, por exemplo, quando nós apoiamos a candidatura do Lula, quando nós estávamos dentro do PT. Nós não éramos favoráveis nem às alianças e nem ao programa do Lula. Mas nós sabíamos também que não éramos só nós que não éramos favoráveis a isso. Que a maioria não era favorável, simplesmente eles não entendiam as consequências dessas alianças e desse programa. Então,
O correto seria trabalhar para esclarecer isso daí. Vamos lá? Bom, a pergunta até agora, alguns da parte deles acreditam que foi um golpe da sociedade. Já estão caindo na real, foi um golpe dado no país. Fica nessa dúvida aí, né? Se eles vão dar um golpe militar, e esclarecer um pouco dessa dúvida. A gente trabalha no jornal aí, a gente fala, acredita, né? Fala o pessoal, mas a gente fica nessa dúvida. Muito obrigado e uma boa tarde. Não, eu acho que a gente tem que ver como colocar o problema. Né? Não é um problema de acreditar ou deixar de acreditar. Nós temos que analisar a situação. Primeiro, é muita alienação você ignorar o fato de que diversos dos mais importantes comandantes do Exército falaram abertamente, inclusive na Rede Globo, que o Exército está pronto a dar um golpe militar. Não usaram essa palavra, golpe militar, mas falaram que eles estão prontos para intervir. Inclusive, não sei se o pessoal se preocupa quando faz análise de ver os fatos. Mas, por exemplo, a entrevista do general Vilas Boas, ele falou que nós podemos intervir a pedido de um dos três poderes ou não. Ele deixou claro que eles podem intervir por única e exclusiva iniciativa do próprio Exército. Ele não falou nem das Forças Armadas de conjunto, o que é ainda mais concreto, né? Porque se ele falar das Forças Armadas de conjunto, aí precisa ter um acordo. Não, ele falou, é a nossa missão constitucional intervir diante da necessidade de preservação da ordem pública, do caos, mesmo que nenhum dos poderes peça. Bom, eu não sei. Aí nós temos duas possibilidades diante desse fato. Fazer de conta que ele não falou nada, achar que ele está brincando, ou levar a sério. Bom, nós, durante todo esse processo político que nós estamos vivendo aqui, nós mostramos uma regra de conduta que eu acho que é essencial na política. Que é assim, você não brinca com fogo. Se existe ameaça, se existe a possibilidade de ser preso, vamos supor, se existe a possibilidade de eu ser preso, então eu tenho duas situações. Ou eu, me escondo para evitar de ser preso, ou fico esperando ser preso. Aí alguém pode falar, mas você tem certeza que você vai ser preso? Não, ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem bola de cristal. Nós não somos mágicos de circo. Mas se existe a possibilidade, o melhor é você se precaver. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Se vários generaiões, cheios de estrelas lá, vêm a campo e falam, nós podemos intervir, o melhor é você olhar e falar, bom, esse é um perigo, e denunciar, e se mobilizar. Ficar esperando a bomba explodir, me parece ser uma política totalmente insensata. Eu em geral, não conheço esse... Não, eu falei assim, eu
delegado do Exército também falando assim que tem infiltrado ali dentro. Eu conheci ele trabalhando bastante tempo no escritório de advocacia e falei sobre isso aí, desse golpe militar aí, a gente falou que acharia que só aquela fala do Mourão ali não ia a intervenção militar, ele e alguns coronéis do Exército. Queria esclarecer essa dúvida. Não, mas precisaria ver a qualidade da informação que a pessoa tem. Primeiro, ó, não foi só o Mourão que falou, foram vários comandantes destacados do Exército, né? Membros do Estado-Maior. O que eles falaram? O Estado-Maior discutiu e tem um plano. Se o Mourão foi mais específico, se o judiciário não limpar o terreno, nós vamos fazer. O Vilas Boas foi um pouco mais genérico. Nós podemos intervir, mesmo sem... O que chamou a atenção no Vilas Boas, que é o comandante do Exército, não é só o Mourão. Porque quando o Mourão falou também, a fala dele era uma fala bastante concreta. Mas você fala, vamos esperar para ver a reação dentro das Forças Armadas. Se o pessoal está contra golpe militar e o Mourão que está a favor, então alguma coisa aconteceria. Quando chamaram o chefe geral, o chefão manda-chuva, para se pronunciar, ele apoiou o Mourão. Aí depois vieram outros, ninguém falou contra e todos falaram a favor. Então, essa é a realidade. Precisa ver qual é a... Por aí agora, não sei se você semana, aquela pauta lá do ministro da Defesa da Justiça falando sobre sobre o Rio de Janeiro lá, que ele falava que a gente devemos, que falou que as forças em geral devem ajudar o governo dele. Tipo aquela fala que ele fez, entre aspas lá. Eu não vi essa fala. Ele viu todo aquele aparelhamento que teve no Rio de Janeiro lá, sobre o pessoal lá, que o pessoal lá de guerra lá no Rio de Janeiro, ele falou sobre os assassinatos que teve da Alcinha. Aí ele falou lá que morreu o coronel lá da polícia lá, e deu uma pauta que tinha ligação com alguns comandantes das forças. Da PM do Rio. Da PM, aí deu aquela pauta que ele deu aí. Eu acho o seguinte, ó. Se você me perguntar aqui taxativamente se vai haver uma intervenção militar, um golpe militar, eu vou ter que dizer para você que eu não sei. Precisaria ler o tarô para descobrir se vai ter golpe militar. Precisa ter uma forma sobrenatural. A não ser que eu tivesse uma informação fidedigna, né? Que alguém falasse, não, vai ter tal. Eu não tenho essa informação. E na política, em muitas situações, você não tem essa informação. Mas você reage contra possibilidades também. A política correta não é você, diante de uma ameaça muito grande, ficar esperando. Nós já passamos por várias situações parecidas com essas. Por exemplo, em várias oportunidades, teve a ameaça do governo lançar um pacote assim, assado, duríssimo contra a população. O que você faz? Espera ele lançar o pacote e aí não tem mais o que fazer, ou você começa a denunciar e tal. Existe a possibilidade de aprovar uma lei no Congresso. Por que os deputados de esquerda não falam assim, não, isso aí não vai ser aprovado, e deixa lá. Se for aprovado, a gente reage. Ninguém faz assim. Então, diante da questão do golpe militar, é errado. Se existe um movimento de denúncia do golpe militar, você enfraquece a possibilidade do golpe militar. É como a questão do Lula, por exemplo. Havia ameaça de prisão do Lula. Foram feitos 2 atos em Curitiba. Alguém pode chegar, aí o Lula não foi preso. Alguém pode chegar e falar, tá vendo? Estava errado. O Lula foi preso. Mas quem que garante que ele não seria preso se não houvesse reação nenhuma?
Na verdade, teve 3 atos, teve 3 manifestações em defesa do Lula. A primeira, quando o Moro levou ele para o aeroporto de Congonhas, e as 2 de Curitiba. Se ninguém tivesse feito nada, quem que garante que ele não seria preso? Né? Essa, não sei, é uma maneira estranha de ver a política. Só se for preciso, assim, cada um dos generais do alto comando ir no cartório, assinar que eles vão dar o golpe com data e tal, e aí você... É ridículo. Nós estamos sob a ameaça de um golpe militar. Todas as forças que se dizem democráticas no país deveriam reagir à ameaça de golpe militar. Todas. Deveria ter ato público, se mobilizar, não vamos aceitar, ditadura nunca mais, aquela coisa toda que o pessoal gosta de fazer, você entendeu? Aí alguém fala, mas você tem certeza que vai ter o golpe? Não, não tenho certeza. Assim como eu não tenho certeza de nada. Se entrar uma vez, quando eu morava em Londres, eu estava no trem. Entrei na estação, famosa estação de Waterloo. E era meio que horário de pico, e eu estava um pouco surpreso que a estação estava meio vazia, como se você chegar lá no Parque Dom Pedro às 6 horas da tarde e ter pouca gente. Mas aí, entrei, né, falei, o trem está vazio. Arrumei um lugar para sentar, né, tinha 3 pessoas, eu e mais 2. Aí nós ficamos lá uns 5 minutos, e veio um cara da estação, funcionário da estação, e falou, a administração da estação está pedindo aos senhores, se os senhores tiverem a gentileza, de se dirigir ao portão da estação, porque nós fomos informados de que há uma bomba no trem, na estação. Bom, esse episódio ele aconteceu no período, não sei se vocês assistiram o filme Em Nome do Pai, que uns irlandeses explodem um bar lá e um povo é condenado. Não sei se vocês viram esse filme. Tinha havido várias explosões em Londres, né? Assim. Aí, os 3 que estavam no trem, um olhou para a cara do outro, né? E assim meio assim, vai ter explosão, não vai ter explosão, né? Um cara que estava lá sentado falou, isso aí não é nada, vou ficar. Estava lendo o jornal, né? Aí um outro que estava sentado na minha frente falou, eu acho melhor a gente ir para a estação. Aí estava todo mundo lá, a estação estava vazia porque todo mundo estava na porta da estação, assim, quietinho, organizado, que nem a gente vê no Brasil, assim, no horário do rush, né? O pessoal todo organizadinho e tal. Agora, o cidadão vem e fala para você, tem uma bomba na estação, o que você faz? Você fica correndo na estação, você sai, né? Normal é isso aí, saiu todo mundo. Aí, a hora que a gente chegou, eu e o outro cidadão, chegamos lá na porta, estava aqueles policiais ingleses com aquele chapéu, que eles chamam de Bob. Aí eu perguntei para ele, mas vai demorar para liberar a estação? Ele olhou no relógio da estação e falou, não, nós vamos liberar agora. Né? Fez assim, aí todo mundo entrou. Quer dizer, não tinha bomba, era um alarme falso. Mas e aí? Ninguém protestou. Ninguém saiu, porra, meu, ficam dando alarme falso aí de bomba. Pelo contrário, né? Explodiram uma bomba na caixa de correio em Londres naquela época. No meio de um parque importante. Mataram 3 pessoas, a bomba matou 3 pessoas. Então, eu era assim, eu era garoto ainda, né? Aí eu andava pela cidade e olhava as caixas de correio, né? E falava, nossa, imagina se explodiam. Os ingleses não se abalavam muito, não, mas eu achava assim meio estranho. Quem que não vai ficar com preocupação? Só, né?
Só quem é louco, só quem perdeu o juízo, que não vai ficar preocupado, né? O golpe militar é a mesma coisa. Você vai esperar que aconteça o golpe? E se acontecer o golpe, o prejuízo para a população, os movimentos, as organizações operárias, por mais leve que o golpe possa ser, e nada indica que ele seria leve, vai ser muito grande. Porque militar é problema. Bom, próxima pergunta da internet é: o que fazer para impedir a venda das estatais? Sou funcionário de uma empresa estatal e confesso que estou assustado com o decreto do governo golpista que autoriza a venda das estatais. Então, a grande pergunta é uma coisa que nós falamos logo no começo. O governo golpista, ele montou uma metralhadora giratória e ele está atirando na multidão embaixo indiscriminadamente. Não dá para você chegar e falar, vou impedir isso aqui. Eu não sei se o pessoal acompanha a imprensa de esquerda, mas a quantidade de barbaridades, de coisas absolutamente criminosas que o governo golpista já fez é na casa dos milhares já, não é duas ou três coisas. Tem coisas gigantescas e tem outras coisas. E tem coisas que são feitas pelos golpistas em escala municipal e tudo. Ontem eu estava lendo aí um site que estava falando que em Bauru estão impondo uma espécie de lei marcial. Não pode funcionar depois de tal hora, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. É um ex-comandante da PM, que é vereador de Bauru, do Solidariedade, né, da Paulinho da Força, sindical, que está fazendo isso daí. Isso daí o pessoal nem está vendo. Você imagina o número de barbaridades. É um monte de coisa. Privatização, então, a lista é imensa. Como você vai fazer um movimento separado diante de cada um dos ataques do governo golpista? É uma coisa também óbvia, lógica. Não vai acontecer. O que pode acontecer? O Correio está para ser privatizado. Então, os sindicatos dos Correios se concentram ali. Os da Eletrobras se concentram na Eletrobras. É visível que isso daí é uma maneira bastante débil de enfrentar a ofensiva da direita. É como se você tivesse assim uma quadrilha que estivesse pegando pessoa por pessoa, espancando, e você decidisse que você vai atuar individualmente, um por um. Lógico que você teria que se juntar, né, para atacar de conjunto esse pessoal. Agora, aí qual que é o problema que nós apontamos inúmeras vezes? Como unificar esse movimento? Você teria que levantar o problema da luta contra o golpe. Mas aí uma parte fala que não, vamos esquecer esse golpe, já passou e tal. Outra parte fala que nem golpe teve. Outra parte fala que é contra o golpe, mas que não é favorável que volte a Dilma, que foi eleita. Prefere que fique o Temer, que não foi eleito. Então, como é que você vai se entender? Como é que você vai unificar? Você precisa ter uma política unificadora, né? E a política unificadora é contra a causa principal do problema, que é o golpe. Não dá para lutar contra cada uma das coisinhas isoladamente. Nesse sentido, a política do PT faz, apesar de não fazer sentido nenhum, faz mais sentido do que você tentar lutar individualmente, porque eles propõem uma solução, que é uma solução imaginária, que é ganhar as eleições e derrotar os golpistas na eleição. Em grande medida é fantasioso isso, mas é uma proposta
vai no sentido daquilo que teria que ser feito, né? Agora, lutar um por um, teria que ter um movimento de conjunto. E o movimento de conjunto, ele tem que estar dirigido contra o golpe. E se você é contra o golpe, você é a favor da remoção do Temer e do restabelecimento da Dilma Rousseff. Senão você não é contra o golpe. Próxima pergunta é a seguinte. O que você acha da declaração de Luiz Marinho que o PT deve fazer aliança com golpistas nas próximas eleições? Já analisamos isso aí. Acho que a pessoa está no começo da... Próxima é para você comentar sobre a base americana no Brasil. O Amazon Log 17. Isso daí é uma barbaridade, né? É mais um indício do problema do golpe militar, né? Estão vindo aí para esse exercício que visa construir uma base militar, militares de 50 países, uma boa parte deles países imperialistas que têm interesses econômicos na Amazônia. É uma coisa assustadora, né? Isso daí vai ser numa cidade que fica na fronteira do Brasil com o Peru e com a Colômbia, chamada Tabatinga, mas que fica num ponto central da Amazônia, tomada de conjunto, né? Então, vão vir militares de 50 países e o exercício, a forma do exercício é montar uma base militar de emergência. Dizem eles para atender questões humanitárias, né? Por exemplo, se der a louca nos colombianos, eles atravessarem a floresta amazônica e virem para o Brasil, então eles constituem a base lá e tal. Como a gente é muito bobo, a gente até considera que poderia ser, né? Mas a gente tem uma suspeita de que o objetivo da base, 50 países não estão vindo aqui por causa de uns refugiados colombianos hipotéticos, né? Precisa ver o que tem a ver com a Venezuela, tem a ver com a segurança, entre aspas, né? Política da região. É uma barbaridade. E Alcântara? Alcântara. Então, tem um processo aí de dar uma participação para os norte-americanos, né? E depois tem gente que fala que esses militares são nacionalistas, né? Só se eles forem nacionalistas no sentido do Bolsonaro, né? Que bate continência para a bandeira norte-americana, grita USA, USA, né? Nacionalista norte-americano. Bom, a próxima pergunta é sobre tem uma pergunta sobre essa questão do Pernambuco e sobre o Olavo de Carvalho, né? Uma delas, inclusive, foi mandada pelos próprios companheiros lá de Pernambuco. Certo. A primeira pergunta se o Olavo de Carvalho, dada a audiência dele, se a gente pode afirmar, se é correto afirmar que ele é o guru dos fascistas. E a consideração dos companheiros de Pernambuco é a seguinte, que você analisasse a seguinte situação. Após a batalha do dia 27, a esquerda pequeno-burguesa não falou nada do que aconteceu. Além disso, por mais que o Comitê de Luta contra o Golpe tenha se tornado um centro para a mobilização na UFPE, as organizações da esquerda, que hoje se tornaram zumbis por não lutarem contra o golpe, estão tentando formar, paralelamente ao comitê, vários coletivos antifascistas, entre aspas, né? Coletivos entre aspas, tentando fracassadamente pegar carona no sucesso da luta dos estudantes. Assim, por mais que haja um apoio maciço dos estudantes à luta contra o golpe, as organizações tendem à fragmentação. De um lado oposto, setores da direita que vinham apresentando divergências entre si, como o MBL, os Olavetes e setores da imprensa, diante da vitória da esquerda, se unificaram em torno de uma propaganda anticomunista.
comentário deles. Os setores de direita se unificaram Em torno de uma propaganda anticomunista. Depois da derrota deles diante da esquerda lá, ele disse que o pessoal se unificou para fazer a propaganda anticomunista. Todos esses setores da direita. A direita ela se manifestou aí histericamente diante da coisa, né? Eu acho que é um temor. Eles querem passar batidos. Fizeram filme e tal, vamos ver se a gente passa despercebido, né? É a mesma coisa que aconteceu com a MBL. A MBL estava passando despercebido, né? Agora já se generalizou entre várias organizações de esquerda que isso é um grupo de tipo fascista mesmo. Como são todos esses de direita, né? Eles procuram confundir a cabeça dos outros, falam que o fascismo é de esquerda, mas eles adoram os fascistas. Todos eles estão sempre juntos com os skinheads, os brutamontes, os bolsonaros e tal. Então, isso aí acho natural, né? O papel do Olavo de Carvalho, para mim, não é muito claro, né? Ele tem muitos seguidores, mas dá a impressão de ser uma influência política, não uma organização. Não tenho certeza também. E ele é uma pessoa, como é que se diz? Incoerente. Ele não é uma pessoa que tem uma política clara, né? Ele se confrontou aí com vários setores da direita, parece que não gosta do MBL, tem uns atritos com outros setores. Me dá a impressão assim de que a direita na indigência de ter aí um negócio mais organizado e na confusão geral da tentativa de demagogia da direita, cresce um setor como o Olavo de Carvalho, como o Bolsonaro, que nós percebemos aí são todos uns líderes confusos e improvisados, né? Você vê o Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro, ele se transformou em ídolo da direita porque ele brutamontes, quer matar, quer dar paulada, não gosta de gay, isso, aquilo e tal. Declarações violentas, aí ele agrupou um setor com uma mentalidade fascistoide, direitista e tal, e até um setor muito atrasado que acha que tem que decidir a coisa na porrada, mas não consegue ter discernimento em relação à política a ser seguida. Bom, a hora que ele começa a ter uma certa popularidade eleitoral, ele já começa a mudar tudo, já vai nos Estados Unidos, né? Só faltou cantar o hino norte-americano, virou uma palhaçada total que mostra que ele é uma pessoa que, na verdade, com exceção de 2 ou 3 questões aí, que ele defende, que é matar bandido e tal, essa demagogia tradicional da direita, não tem orientação política nenhuma. É uma liderança improvisada. O Olavo de Carvalho, eu acho que mais ainda, porque ele dá palpite sobre uma série de coisas, ele procura se passar assim por um guru filosófico da coisa, que também é confuso. Acho que tudo isso daí demonstra... Bom, aí você tem os neoliberais que não são nem um pouquinho liberais. É muito confuso isso daí também. E assim vai. Eu acho que a direita ela é uma coisa confusa ainda no Brasil. Agora, o crescimento desses setores vai dar lugar a organizações mais bem estruturadas, né? Vai dar lugar, ou já deu lugar, e nós não estamos vendo essas organizações.
De qualquer maneira, a política correta é não subestimar a extrema-direita. Essa daí que tem que ser a política correta. Nesse sentido, o que foi feito em Pernambuco se a direita começou a fazer campanha lá na Universidade Federal e está fazendo campanha nacionalmente, nós devemos responder com uma campanha igualmente forte. Um dos grandes defeitos da esquerda, né, é que a esquerda ela tem uma... como é que se diz? Uma fixação política nas eleições, um carreirismo, assim, uma busca por cargos, por prestígio e tudo mais, que impede a existência de outro tipo de política. Se a esquerda está formando comitê antifascista na universidade, é só para conseguir um certo apoio, para conseguir voto depois. Isso daí não vai durar também. Não vai durar porque a esquerda não é antifascista. A política da esquerda essa extrema-direita é meia dúzia de gatos pingados. Sempre falaram isso daí. A hora que a meia dúzia de gatos pingados colocou um monte de gente na Paulista, o pessoal quase teve ataque do coração. Mas e aí? A gente vai querer que eles mudem? Aqui nós estamos naquela situação em que é mais fácil uma vaca voar do que a esquerda mudar de opinião sobre essas coisas. Bom, próxima pergunta é aqui da plateia, com o companheiro Antônio Carlos. Sobre esse problema das ilusões da esquerda. Você já analisou o problema do fato de que setores como o candidato a presidente do PT de São Paulo e candidato a governador Marinho chamou a fazer aliança com os golpistas. Nessa entrevista do Estadão, onde ele defende essa aliança, ele, perguntado sobre a possibilidade ou não do Lula participar das eleições, na medida em que ele está ameaçado de ser preso, né, como decorrência dos processos, ele fala, não, 99,9% de chances de que isso não vai acontecer. Quer dizer, uma confiança muito grande na justiça, né? De que não há o perigo de golpe e que também não há o perigo de que a justiça, que tem dado várias mostras de que isso não aconteça. Uma outra ilusão também a gente verifica no sentido oposto. Como eu tenho a impressão de que, como a palavra de ordem, né, as pesquisas mostraram que 60% da população gostaria de ver a volta da Dilma. Então, muita gente do PT começou a falar fazer campanha a favor da volta, em palavras, né, da volta da Dilma, defender que seria bom que a Dilma voltasse. A gente viu até Humberto Costa falando, não, assinem a favor da anulação do impeachment. Mas, por outro lado, a gente vê que o PT não move nenhuma palha real para mobilizar, para criar comitês, como a gente faz, ter uma iniciativa. Então, isso confunde, uma parcela fica iludida de que a direção do PT estaria a favor dessa política. Então, eu queria que você comentasse sobre esse problema, se isso é uma ilusão, qual é o problema. E, por último, na próxima sexta-feira está marcado um novo dia nacional de luta contra a reforma. E aí uma parte da esquerda tem a ilusão de que o problema não seria lutar contra o golpe, mas que seria você fazer uma grande luta contra os ataques do governo, né? Os setores da esquerda falam em greve geral, né? Há uma ilusão de que, inclusive, de que através de comemora-se aí uma aliança com a força sindical, com setores minúsculos do movimento sindical, como a Conlutas, que você estaria caminhando para um enfrentamento, quando dá a impressão que se tem que isso é uma ilusão, na medida não tem mobilização. Quer dizer, há uma confusão em que momento nós estamos no movimento operário. Nós estamos num ascenso onde a classe operária está indo para um enfrentamento, para a greve geral, para a derrota do golpe, ou nós estamos numa situação de refluxo? E qual é a etapa política e o que corresponde? O problema é essa luta sindical, essa luta econômica, ou o problema de ter uma alternativa diante da situação política, né?
Eu acho que a essência do problema... Bom, o PT é evidente, né? É eleição e se o cidadão lá fala que a Dilma tem que voltar, também está pensando nas eleições. Simplesmente estão reconhecendo que o que eles falavam anteriormente, que é ninguém quer a volta da Dilma, o povo apoia o golpe e tal, era tudo bobagem. Estão mostrando uma falta de clareza sobre os acontecimentos políticos extraordinária. Mas simplesmente isso. Não vão impulsionar a luta contra o golpe. Né? O PT está arrastado para o negócio eleitoral, porque nós temos que entender o seguinte: essencialmente, o PT é um partido de deputados deputados, senadores, governadores, prefeitos, etc. e tal. E o pessoal está muito preocupado em perder o cargo, porque a eleição passada foi devastadora para o PT. Então, eles estão vendo a possibilidade de recuperar terreno com a questão do Lula. É isso, a política deles não vai além disso daí. E se o negócio não mudar, ficar tudo do jeito que está, está ótimo. Por isso, também, a política eleitoral do PT é um fracasso. São deputados como outros deputados quaisquer, na sua esmagadora maioria. Não fazem nada que seja positivo de fato, né? Bom, um segundo problema é esse daí, né? A gente vê pelo fato de que uns acham que tem que derrubar todo o regime político, palavra de ordem do PSTU, outro fala que a solução imediata é o governo operário e camponês, que o pessoal não sabe avaliar em que etapa da situação política nós estamos. Quer dizer, pode parecer assim uma arte esotérica, descobrir que etapa da situação política nós estamos, mas é uma coisa simples. Basta você ser bem objetivo. Você tem que perguntar se nós estamos batendo ou apanhando. E eu diria que, sem nenhuma sombra de dúvida, nós estamos apanhando e nós estamos apanhando muito. E nós não estamos conseguindo reagir, nós estamos que nem aquele lutador de boxe que está no canto, levando aquela saraivada de socos, e a gente não consegue, a gente só fica assim, ó, né, completamente zonzo, completamente desorientado, e esperando tocar o gongo para você sentar um pouco na cadeirinha e respirar. Diante de uma situação como essa, que é cristalina, você falar que vai lutar pelo governo operário e camponês é porque você não sabe do que está falando, está perdido no mundo. Que vai derrubar todo mundo, o Temer, esse, aquele e tal, que a derrubada da Dilma foi o começo da derrubada dos outros, isso é tudo uma completa falta de clareza política, né? Eu acho que um dos problemas centrais para a esquerda é esse daí. A esquerda deveria ser... Os 400 grupos de esquerda que tem no Brasil, eles vêm fazer uma reunião, e que nem fez a Conluta, né? E discutir isso daí. Nós estamos batendo ou apanhando? Se a pessoa não sabe se ela está batendo ou apanhando, aí é um caso mais difícil, né? Que nem os direitistas aqui apanharam e falaram que bateram, né? Eu acho que a avaliação da situação política tem que ser uma coisa concreta, não pode ser essa fantasia total. A esquerda está vivendo... Não é que ela está vivendo fora da realidade, mas também a metodologia dela não contribui, né? Eles não têm método. Não é uma esquerda marxista, nada. Os esquerdistas ficam discutindo coisas que são absolutamente irrelevantes para você definir as grandes questões da política, né? Ficam discutindo aí intelectuais franceses, ficam lendo Foucault. Aí não... Está cheio... Esses intelectuais acadêmicos, isso aí dá uma boa discussão de bar, mas
para agir na política real, não funciona. Por isso que o Lula, apesar dos erros que ele cometeu e tudo, da falta de visão sobre uma série de coisas, ele é bem mais concreto do que essa esquerda, né? Cometeu e está cometendo e cometerá, né? Mas os outros estão mais desorientados do que ele, porque ele, pelo menos, ele está correndo atrás do prejuízo, né? Bom, a próxima pergunta é uma pergunta mais geral, mas parece interessante. A revolução é viável na sociedade pós-moderna? Se a revolução é viável na sociedade pós-moderna? Precisa ver o que a pessoa considera e qual é a importância da tal sociedade pós-moderna, né? Nós vivemos uma sociedade capitalista. A sociedade capitalista, ela é uma sociedade que ela mesma cria as crises que vão acabar por derrubar ela. As crises estão aí, né? Então, não sei. Provavelmente o que a pessoa está querendo apresentar é um raciocínio subjetivo. Se o ser humano moderno, que ele confunde com a classe média intelectual, essa classe média está disposta a fazer a revolução, o que é uma coisa relativamente irrelevante, porque as contradições capitalistas, elas impelem a classe operária pobre a fazer a revolução. E se o negócio não anda para frente de jeito nenhum nesse momento no mundo, é porque essa classe operária está paralisada por motivos materiais e políticos muito concretos, né? Mas eu acho que a ideia de que nós estamos vivendo numa sociedade diferente, isso aí é um clichê, em primeiro lugar. Eu milito há quase 40 anos. Desde o primeiro dia de militância, eu escuto essa história de que a sociedade nós não estamos mais em 1917. Quer dizer, faz 40 anos que nós não estamos mais em 1917. E eu, pela minha leitura, eu sei também que, a partir de 1918, já tinha a ideia de que a gente não estava mais em 1917. O que era verdade, porque eles estavam em 1918, né? E nós estamos em 2017 agora. Quer dizer, a ideia de que o mundo não é apto para a revolução, ela sempre existiu, inclusive durante a Revolução Russa. Se a gente lê... Tem um livro muito interessante, que é um relatório testemunhal da Revolução Russa, de um menchevique chamado Sukhanov. Foi escrito depois da vitória da Revolução. E ele passa o livro inteiro mostrando como a política dos bolcheviques era totalmente errada e a política dele era certa. Quer dizer, o que você pode fazer? Os que tinham a política errada fizeram a revolução, tomaram o poder, expropriaram a burguesia, fizeram tudo que Marx falou que era uma revolução. Ele não fez nada, tudo que ele propôs fracassou, e ele continuava achando que os outros estavam errados e ele estava certo. O que a gente vai fazer? É um clichê isso daí. O pessoal não sabe e entra na onda porque não parece bom. Não, isso aí o mundo mudou muito, né? Hoje em dia o pessoal entrega encomenda por drone. E daí? Próxima pergunta. Comente o fim do estado de emergência na França e a implantação da lei antiterrorismo. Bom, eu não acompanhei exatamente esses desdobramentos. O negócio da França é claro, né? A tendência da burguesia francesa com o governo Macron é implantar um regime político, institucional, ainda mais bonapartista do que a Quinta República golista, né? Eu não tenho visto detalhes, não tenho lido, mas
Eu acho que já já vai aparecer isso daí, uma reformulação completa do regime político. Bom, e a última pergunta é sobre os Estados Unidos. O Partido Democrata vai protocolar até o final do mês o pedido de impeachment de Trump. Quais as chances do impeachment de Trump ocorrer? E a eventual queda de Trump seria um golpe? Seria um golpe. E as chances são boas de ocorrer. A gente falou isso no dia que ele foi eleito, né? Aí o pessoal falou com a habitual sagacidade para análise política de que a gente estava apoiando o Trump. Quer dizer, na mente da esquerda, de uma parte da esquerda, se o seu raciocínio lógico não mostrar, né, que o santo da igreja está sendo favorecido, você está errado. Não existe análise objetiva, né? O chefe de campanha do Trump foi preso já quase que como traidor da pátria. É um governo acuado, ele tem sido sistematicamente sabotado, ele perdeu o pé da situação, ele procurou fazer acordo e tal. Uma coisa que a gente explicou na época do governo do PT, quando a Dilma colocou o Joaquim Levy e tal, um dos truques para você dar um golpe, aqui para que o pessoal aprenda, é fazer a pessoa que você quer derrubar aceitar a sua política. Porque o que justifica defender um governo é que ele é diferente do outro. Se os apoiadores descobrirem que aquele governo é igual ao outro, por que defender então? Perde a graça a defesa, não é? O Trump foi obrigado a fazer uma série de concessões e tudo, e ele está perdido. Precisaria analisar em maior profundidade, mas eu acho que, se não for agora, vai ser logo a derrocada do Trump. E isso daí é um golpe de Estado. É um golpe de Estado pelo mesmo motivo que no Brasil. Os setores mais poderosos da burguesia norte-americana não aceitam o resultado da eleição. Então, significa, tirando todo o lero-lero jurídico, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que fulano fez, deixou de fazer, o resumo da história é o seguinte: se eles não gostarem de quem foi eleito, eles desfazem a eleição e põem outra pessoa. Isso é uma política totalmente golpista. Só os muito mal intencionados ou os muito cegos não querem ver que a coisa é assim. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.